Eu tenho orgulho de ser branco e dos meus antepassados colonizadores. Sou Galo, sou integrante da Revolução Periférica. O ato que foi feito no Borba Gato, ele foi para abrir um debate. As pessoas agora possam decidir se eles querem uma estátua de 3 metros de altura que homenageia um genocida. Aconteceu o 11 de setembro, o Brasil, ele sentiu como se fosse ele. Resultado, no dia do 11 de setembro, não teve aula na minha escola. Bin Laden mirou no Capitólio, na Casa Branca, no Pentágono, nas 2 torres. Faz muito sentido que em seguida esses alvos fosse o Colégio Sion, em Laranjeiras, no Rio de Janeiro. Eu mirei na fofura e acertei na militância. Deixa eu contextualizar para você. Eu gravei um vídeo com meu bebê, dizendo como fazer um bebê alemão. Então, a África, que o negro brasileiro fantasia, ela vem do tamanho da falta e do tamanho da dor que ele experimenta nesse país há tantos anos. Então não existe África possível capaz de preencher o tamanho desse buraco. Você já tentou assistir um filme, uma série, uma música, qualquer coisa e simplesmente não achou de jeito nenhum? A gente assina 4, 5 plataformas de streaming, paga a nuvem, paga pra ter mais espaço no celular, mas no fim, parece que a gente não tem propriedade mesmo de nada. Então, a gente também não tem controle do que pode ficar disponível ou não. Outro dia, por exemplo, eu fui procurar um filme brasileiro chamado Vento Seco, do Daniel Nolasco, que é um filme super novo, inclusive, acho que é de 2020. O Google me dizia que ele estava disponível na Globoplay. Aí eu entrei lá e nada. Aí fui procurar na Prime Video e apareceu uma mensagem sobre direitos expirados. E aí eu continuei procurando. Não tava na Mubi, nem no Netflix, nem em nenhum streaming. E até hoje eu não consegui assistir, porque eu também não achei nenhum drive do Twitter. E isso não é só com filme. Meu parceiro, inclusive, vive passando por isso quando tenta assistir aos jogos de futebol dele. Antes, esses jogos passavam nos canais abertos e era mais tranquilo de achar. Mas hoje em dia, meio que ninguém sabe mais onde vai passar porque são dezenas de plataformas disputando esses campeonatos. O futebol é parte importantíssima da cultura brasileira, mas agora, para acompanhar, a gente precisa depender de uma plataforma estrangeira que comprou os direitos, às vezes de só um jogo do campeonato. E com isso, a nossa cultura passa a depender de login, algoritmo, liberação de catálogo. O que era para ser acervo vira playlist, o que era para ser sobre narrativa vira sugestão da semana, vira top 10 do Netflix. E se ninguém clicar, desaparece. E isso não é só um problema técnico ou de costume. É uma questão, além de muito concreta, também subjetiva. Porque quando a gente deixa de ter acesso à nossa própria cultura, a gente começa, pouco a pouco, a esquecer quem a gente é. O pesquisador Pierre Nora dizia que a modernidade vive uma crise dos lugares de memória. A gente precisa criar espaços artificiais para lembrar do que antes era vivido no cotidiano. Mas quais memórias são essas? De quem são os passados que a gente ainda tem permissão para lembrar? Porque enquanto o preço do streaming sobe, a sua série favorita foi cancelada, as histórias se parecem cada vez mais, e boa parte do que foi feito no Brasil ou nunca entrou em catálogo ou já saiu dele. E é nesse movimento que quem tem poder escolhe o que entra e o que sai do imaginário coletivo. Então, quem viram os nossos heróis? Quais são as nossas lutas? Quais são as estéticas que representam a gente? E é isso, mano, quando a memória depende de uma curadoria estrangeira ou de um algoritmo, a gente não só perde acesso, a gente perde soberania. Essa palavra é tão usada ultimamente. É isso que Bourdieu já explicava. A cultura dominante impõe o que deve ser lembrado, estudado e reproduzido. O resto é silenciado. É tratado como menor, alternativo, de nicho ou simplesmente esquecido. E isso tem tudo a ver com o que está acontecendo agora. Um país inteiro consumindo cultura de fora, sem política pública de preservação, sem regulação do que chega, sem espaço para o que é feito aqui. Tudo guiado pela lógica de que o mercado dá conta. Mas o mercado não tem nenhum interesse em preservar a nossa memória. O mercado só responde ao que dá mais dinheiro, independente da forma que isso for feito. E as perguntas que ficam pra gente são: o que acontece com uma sociedade que esquece de si mesma? O que pode um povo que não conhece a própria história? E nesse vídeo de ensaio, eu quero te convidar a pensar sobre o que a gente está perdendo com isso tudo, material e simbolicamente. Eu quero falar sobre cinema, memória coletiva, identidade nacional e sobre o quanto isso tem a ver com a urgência da regulação dos streamings. É um vídeo longo, eu sei, mas eu juro que tá muito interessante. É uma conversa que vale muito mesmo, porque se a gente não lembra, alguém vai plantar uma memória de nós mesmos e do jeito que for mais conveniente pra eles.
Mas antes da gente entrar de vez no assunto, deixa eu me apresentar rapidinho. Eu sou a Julia Soupin, diretora audiovisual, e hoje crio conteúdo nas redes sobre cinema e cultura no geral, que pra mim estão no centro da disputa por memória. Inclusive, eu queria aproveitar pra agradecer pelos 2.000 inscritos. Eu tô muito feliz mesmo. Eu não imaginei que vídeos longos assim e sobre temas tão complexos iam ser tão bem aceitos de primeira. Eu tô bem animada pra continuar, mas pra isso eu preciso do apoio de vocês. Então, por isso, eu tenho novidades. A primeira é que eu finalmente criei um Apoia-se, que era uma sugestão que vários amigos e várias pessoas que me seguem já deram. Então, se você curte esse projeto e quer ajudar ele a crescer, lá tem algumas formas de apoiar financeiramente e, em troca, eu pensei em algumas coisinhas especiais pra quem puder contribuir. De conteúdo extra até uma conversa mais próxima, bastidores e tudo mais. E se você não puder me apoiar financeiramente, é só se inscrevendo, dando um like no vídeo, super me ajuda a continuar fazendo isso aqui. E a segunda novidade é que eu comecei uma newsletter no Substack. Eu não sei se vocês conhecem esse aplicativo, /site, /plataforma, mas é um lugar onde as pessoas se expressam por texto. E, enfim, eu sempre amei escrever. E como os vídeos demandam muito tempo e estrutura, eu acho que a partir do texto, de fato, da newsletter, eu consigo dar mais conta de aparecer com mais consistência, com mais frequência, que é algo que as plataformas pedem muito. E lá eu vou conseguir falar de outras coisas que no vídeo não dá tempo, ou enfim, não faz muito sentido. Então, a proposta dela é ser leve, tipo, dividir reflexões, dicas culturais, dicas de filmes, falar um pouquinho sobre política, arte e também muito cinema, claro. E sem exagero no meio, porque eu adoro receber newsletter, eu adoro ler textos, mas eu odeio essas que mandam toda semana, 2 vezes por semana. Então a minha ideia mesmo é fazer, tipo, uma newsletter mensal, de 20 em 20 dias, depende, assim. Inclusive, se vocês tiverem sugestões ou quiserem me contar um pouquinho de como é que vocês consomem esse tipo de conteúdo, estou super aberta. Comentem aqui embaixo. Feito esse parênteses, bora finalmente entrar no assunto de hoje. Antes de tudo, para falar de preservação de memória de fato, eu preciso fazer a distinção, sobre memória pessoal e coletiva. A memória pessoal é aquela lembrança íntima, sensorial. O cheiro do bolo da sua avó, a música que marcou uma viagem, a primeira vez que você viu um filme no cinema. Essas memórias, elas parecem ser espontâneas e únicas, mas elas não são tão isoladas quanto parecem. O sociólogo Maurice Halbach, e aqui é o ponto do vídeo que eu vou combinar com você, de que eu vou falar vários nomes que eu não sei pronunciar perfeitamente. E a gente vai ignorar isso e seguir com o vídeo, tá? E sem zoeiras. Mas enfim, de novo, o sociólogo Maurice Halbach dizia que mesmo a memória individual precisa de um quadro social para existir. Então você lembra da sua festa de aniversário porque tinha uma decoração típica, uma música famosa que tocava na TV, um tipo de bolo que era moda na época. E tudo isso vem de fora. Como ele escreve, um homem, para evocar seu próprio passado, tem frequentemente necessidade de fazer apelo às lembranças dos outros. Ou seja, até a sua memória mais íntima é atravessada por imagens e ideias que foram socialmente fixadas. E é aí que entra a memória coletiva. Ela não é só um potão cheio de várias lembranças individuais. É uma reconstrução, uma seleção do passado feita em comum, mediada pela linguagem, instituições, símbolos e por disputa. Ela é o que um grupo escolhe ou é levado a escolher lembrar. E o que escolhe esquecer. E isso não acontece naturalmente. Foucault, que tem longas pesquisas sobre memória, diz, bem resumidamente, tá, gente? Que ela, quando entra no jogo institucional, deixa de ser só uma lembrança, vira instrumento de poder. As instituições, como a escola, a mídia, o Estado, a igreja, elas não estão só repassando memórias, elas estão decidindo o que pode ou não ser lembrado. É como se a sociedade tivesse que escolher uma narrativa oficial, e para isso ela precisa definir o que é verdade, o que é aceitável e o que é história. Todo o resto é silenciado. E não por acaso, a história dos colonizadores sempre foi melhor documentada. Foucault também fala muito sobre o tal arquivo, mas não como arquivos físicos, uma prateleira cheia de documentos. Ele diz que o arquivo é, em resumo super bruto, o que organiza o que pode ser dito. É a estrutura que define que tipo de relato é válido. Então, quando um conteúdo não é produzido, não é guardado ou é esquecido institucionalmente, isso não é um acidente, é uma escolha política. E até o silêncio pode ser uma forma de discurso. Um silêncio que pode apagar e que pode tirar do espaço público aquilo que poderia incomodar. É um tipo de esquecimento planejado. O que para o pesquisador Johan Michel, que tem artigos super interessantes sobre a política do esquecimento, é uma categoria, o esquecimento-manipulação. Então, quando a gente fala de memória coletiva, a gente está falando da disputa por narrativa, de quais
quais histórias ganham visibilidade e quais são tratadas como relevantes. É por isso que preservar a memória não é só olhar para o passado, é disputar o presente e construir possibilidades de futuro. E é aí que mora o problema. Durante a ditadura empresarial militar no Brasil, por exemplo, o Estado construiu uma memória oficial que apagava a violência da repressão. Mortes, censura, tudo isso foi deixado de lado para manter uma imagem de ordem. E ele não foi um esquecimento espontâneo, foi esse esquecimento planejado que a gente falou. E isso se repete em várias outras instituições. A escola, por exemplo, ela pode ser um lugar de resgate, mas também pode ser só mais uma ferramenta de reprodução da história dos vencedores, ou nem tão vencedores assim. E é bem isso que a gente vê mesmo no currículo brasileiro, principalmente agora com os ataques à educação, com projetos como o Escola Sem Partido, que é financiado por grandes empresas e bilionários que têm interesses muito específicos em fazer com que certas coisas sejam esquecidas. A Coluna Prestes é um exemplo muito claro, assim. Ela foi a maior marcha do mundo. Ela fez centenas de pessoas marcharem 15 mil quilômetros através do Brasil, derrotou mais de 17 generais do Exército Brasileiro sem ter nenhum tipo de financiamento e deixou um legado de resistência, bravura e coragem por todo o Brasil. E isso, diversas vezes, saiu dos livros didáticos, para não ser lembrado mesmo. Inclusive, esse é o tema de um documentário que a gente está fazendo lá no CESPEN, que é a Frente de Massas da Soberana que eu milito, que eu tô organizada. CESPEN é Centro Zóia Prestes de Educação Multidisciplinar e é uma frente de massas para organizar professores. Mas eu tô lá na parte da comunicação. E eu não posso dar muito spoiler, porque tá em finalização, ainda vai sair o trailer, mas fiquem ligados que vem coisa boa por aí. Mas voltando, a mídia, ela também é um campo de disputa gigante. O SBT, por exemplo, só é o que é hoje porque o Silvio Santos tinha um papel fundamental na ditadura com essa rede televisiva, que era aumentar a popularidade do governo. E não sou eu que tô falando isso não, tá? Sua relação pessoal com os militares, como afirma o jornalista e sociólogo Lalo Leal, fez com que o apresentador fosse escolhido por ser mais dócil e submisso ao regime que os outros concorrentes. Foi assim que ele teve a concessão para ter um canal de TV, e nesse canal ele tinha um mini programa chamado A Semana do Presidente, que era uma espécie de boletim de divulgação dos atos do governo, custeado pelo Estado. E se a TV e o cinema moldaram muito da nossa memória coletiva no século XX, hoje tem um novo agente nessa história, os algoritmos. Porque hoje é o algoritmo que decide o que aparece na tua timeline, o que viraliza, o que entra no top 10 do streaming, o que o YouTube te recomenda. E meu primeiro vídeo ensaio longo foi inclusive sobre isso, como as IAs, os algoritmos e a nossa falta de controle nacional sobre eles interfere na nossa soberania cultural. E tá aqui nos cards, caso você ainda não tenha visto. Isso tudo molda sem que a gente perceba o que vai ser lembrado e o que vai ser esquecido. E aí, pra explicar um pouco melhor essa parte do roteiro, eu quero trazer um filme que me emocionou muito. A Safi Faye, que é uma cineasta senegalesa, nasceu numa aldeia chamada Fadial. E eu conheci o trabalho dela lendo um dos livros mais incríveis que já passaram pela minha vida, que é o Crítica à Imagem Eurocêntrica, da Ella Chorra e do Robert Stem. E que, aliás, muitas coisas de todos os meus vídeos, de todas as minhas pesquisas, vêm desse livro. E se você curte cultura e principalmente cinema, recomendo demais ele para se aprofundar no papo de como o imaginário colonial foi incrustado na gente. Mas voltando pro filme, a Faye fez um documentário chamado Fadial, mostrando a vida do seu povoado nessa região do cultivo do amendoim na costa oeste do Senegal. Mas, ao invés de representar os moradores da aldeia a partir de fora, como tantos cineastas europeus fizeram em registros etnográficos, ela cria um filme em que os próprios camponeses narram suas histórias. Eles contam com a própria voz como vivem, como lembram, como entendem sua origem. A memória ali está no corpo dos mais velhos. Desde o subtítulo do filme, que é algo como Avô nos conte, a gente percebe essa valorização das tradições orais. Tem uma cena, inclusive, que exemplifica tudo que eu tô falando aqui, gente. E aqui eu vou ler uma parte do livro, Crítica à Imagem Eurocêntrica, que fala sobre ela. A cena mostra uma sala de aula em um vilarejo no Senegal, onde alunos descalços recitam algumas frases do livro de história. Luís XIV foi o maior rei da França. Ele é chamado Rei Sol. O filme de Faye fala sobre o processo de roubo e substituição da identidade cultural. Os alunos aprendem que a história real está na Europa e que apenas os europeus constituem sujeitos históricos vivendo numa temporalidade progressiva. Nossos ancestrais, os gauleses, diz um livro de história francês, para alunos da escola secundária no Vietnã e no Senegal. Tinham cabelos loiros e olhos azuis. Dessa forma, as instituições coloniais procuraram destituir certos povos dos ricos atributos culturais que formavam a sua identidade comum, deixando um legado de trauma e resistência. E logo depois disso, o filme corta para uma cena
cena onde aparece o ancião Ibo Nidonguma, lembre-se do combinado que a gente fez, contando para essas mesmas crianças a história da origem do povoado. Ele tá sentado sobre a árvore da palavra e as crianças pedem: avô, conte pra nós. E ele responde: contar o quê? E uma delas diz: a nossa história. Nossa, chega a me arrepiar. Como a Evelyn Sacramento e a Morgana Gama de Lima dizem num artigo sobre o filme, utilizando um mesmo gancho, A Voz de uma Criança, o documentário nesse momento propõe uma virada à proposta inicial. Se antes uma criança aparecia repetindo a história de Luís XIV como lição da aula de história, reproduzindo tão somente o discurso colonial, agora também é uma criança que parece apontar para uma nova percepção de história, a nossa história. Uma história que não é imposta por instituições formais como a escola, mas que é vivida e perpetuada pela memória do povo. E é por isso, assim, que eu tô fazendo esse vídeo aqui, na real. Esse é um assunto que me emociona muito em falar, porque a gente precisa entender que tem um projeto, sim, para que a gente se esqueça de quem é. E esse projeto é antigo. Ele molda currículo escolar, programa de TV, algoritmo de rede social. Faz a gente repetir a história dos outros, viver a referência dos outros, sonhar com uma vida que não a nossa. Por isso que acho normal chamar os Estados Unidos de América como se o resto do continente nem existisse, 2 continentes, na verdade. Por isso que tem um monte de gente que idolatra o Trump e o Elon Musk, enquanto despreza o Brasil, chama tudo aqui de lixo e acha que a cultura nacional é uma vergonha. E isso não é acidente, é construção, é investimento pesado pra nos fazer esquecer, mano. Pra achar que a nossa história não é a dos nossos avós, dos nossos terreiros, quilombos, aldeias e quebradas. Então, eu acho que até aqui a gente conseguiu entender que eu tô falando de memória, introduzindo esse assunto, pra a gente falar como a nossa identidade nacional é construída e tá em disputa constante. E a nossa identidade foi pensada, arquitetada e imposta com um objetivo muito concreto: a de transformar a imagem do país em algo cada vez mais europeu, mais branco, mais assimilável aos padrões do que se entendia por civilização. E esse projeto começou a ganhar força logo após a abolição da escravidão. Sem aquela estrutura escravista, a elite política e intelectual precisava redefinir quem seria o povo brasileiro. E a resposta que eles encontraram foi o projeto de embranquecimento. Essa era uma proposta concreta. E ela, inclusive, previa a extinção da população negra em um período de 100 anos. E a ideia para que isso acontecesse era estimular a imigração para importar traços biológicos, culturais e linguísticos. O imigrante ideal era europeu, católico, de pele clara e, de preferência, disposto a se fundir. O Estado estimulava essa fusão como parte dessa lógica eugenista. Eles acreditavam que as miscigenações sucessivas com imigrantes brancos levariam com o tempo a uma população mais desenvolvida, ou seja, mais branca. E esse processo foi sistematizado por políticas públicas. O governo de Getúlio Vargas, por exemplo, usou a Constituição de 34 para estabelecer cotas que favoreciam a entrada de brancos europeus em detrimento de outros povos. Também fechou escolas de comunidades de vários imigrantes não brancos, proibiu o uso da língua que não fosse o português, que, vale lembrar, é a língua do colonizador, e promoveu uma campanha agressiva de nacionalização que buscava apagar os vínculos culturais dos outros imigrantes não brancos com suas origens. E ao mesmo tempo que tudo isso acontecia, em que o Estado promovia essa ideia de branqueamento como estratégia de homogeneização nacional, ele também começava a reconfigurar o discurso da miscigenação. Porque a partir dos anos 30, a mistura racial deixa de ser vista como sinal de atraso e passa a ser exaltada como símbolo de uma identidade pacífica e única. Então, é aí que nasce o mito da democracia racial. O escritor Gilberto Freire foi super importante nessa virada discursiva. No seu livro Casa Grande e Senzala, ele apresenta o Brasil como o país da mistura, da convivência harmônica entre raças, e esse imaginário se encaixa perfeitamente nos interesses do Estado Novo. O Brasil passa a ser vendido ao mundo como um modelo bem-sucedido de convivência entre diferentes origens, o que na prática ajuda a encobrir desigualdades raciais estruturais e conflitos históricos. O problema é que essa ideia de democracia racial nunca significou igualdade. Como observou o pesquisador Renato Ortiz, o que era mestiço virou nacional, mas esse nacional foi definido a partir de um ponto de vista branco, cristão e ocidental. A mistura não foi valorizada pelas suas diferenças, mas usada como ferramenta para dissolver conflitos e consolidar uma imagem homogênea do Brasil. A própria noção de patrimônio nacional, que ganha força nessa época com a criação de instituições como o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional,
foi um ponto de virada na história cultural brasileira. E aí, o que passa a ser preservado como símbolo do Brasil? Igrejas barrocas, monumentos coloniais, festas populares adaptadas ao gosto do centro-sul do país. E o que fica de fora? As culturas indígenas, os quilombos e a cultura negra que não podia ser absorvida pela narrativa dominante. O Sérgio Miceli fala sobre esse momento dessa forma. O Spam é um capítulo da história intelectual e institucional da geração modernista, um passo decisivo da intervenção governamental no campo da cultura e o lance acertado de um regime autoritário empenhado em construir uma identidade nacional iluminista no trópico dependente. E esse projeto de identidade nacional não foi só cultural. Ele teve implicações materiais profundas. A distribuição de terras, o acesso à cidadania, o direito à memória. Tudo foi atravessado por esse filtro racializado. E quando a gente entra agora na parte do vídeo sobre arte, propaganda, cinema, isso tudo que constrói a imaginação coletiva através da emoção, da imagem, do som, a gente vai ver como esse mesmo processo de branqueamento e apagamento segue vivíssimo no Brasil. Porque quando a gente fala de como a identidade nacional foi construída, do jeito que falei agora há pouco, a gente também precisa falar de como ela é sustentada. E um dos principais pilares disso é a cultura. E mais especificamente, a arte, o entretenimento de massa, tipo cinema, e a propaganda. No começo do vídeo, eu comentei que memória coletiva, ela não é uma coisa natural, ela é fabricada. E esse processo de fabricação acontece, em grande parte, através das imagens que circulam. O pesquisador Andreas Huijsen fala de algo que ele chama de cultura da memória, uma forma de lidar com o passado que está cada vez mais mercantilizada. A memória virou produto, museu, série de TV, postagem no Instagram, milhares de documentários em plataforma de streaming. Então, lembrar virou performance de marca, virou storytelling de governo. E nesse processo, o conteúdo da memória vai sendo moldado, simplificado, suavizado para caber no formato que mais vende ou que mais elege. E isso não é teoria, é prática. A gente viu isso acontecer na Segunda Guerra Mundial, por exemplo. A Alemanha nazista usou o cinema como instrumento direto de propaganda. E os Estados Unidos também. Eles produziram uma leva de filmes para engajar emocionalmente a população, justificar as guerras, criar um inimigo claro e, principalmente, dar uma de bonzinho. E décadas depois, a mesma lógica se repete no 11 de setembro. As imagens daquele dia não foram apenas registradas. Elas foram enquadradas, editadas, repetidas em looping até virarem mito. Filmes como As Torres Gêmeas, do Oliver Stone, ou Voo United 93, construíram uma narrativa heróica, patriótica, que cristalizou uma versão oficial do trauma. E não é como se eu estivesse diminuindo o que aconteceu. Mas por que uma tragédia que não foi com o nosso povo, por exemplo, parece tão pessoal pra gente? Porque é comum um papo do tipo, o que você estava fazendo quando atacaram as Torres Gêmeas? Ao mesmo tempo que a gente não sabe quase nada sobre várias situações terríveis, como, sei lá, a Guerra Civil de Ruanda ou o golpe de Estado do Chile, que também aconteceu no 11 de setembro. Então, cinema, televisão, internet, tudo isso são ferramentas de construção de memória e, por consequência, de identidade também. Porque o que a gente lembra junto, o que a gente repete coletivamente, forma um tipo de pertencimento, uma ideia de quem a gente é. E no Brasil, isso é ainda mais complicado. A nossa identidade, como a gente já viu, foi construída para parecer homogênea, europeia, miscigenada e pacífica. Mas por trás dessa imagem está um apagamento constante. E a arte teve e tem um papel gigante nisso. Um exemplo emblemático é o campo. Durante muito tempo, a vida rural foi retratada como sinônimo de atraso. Só que nos anos da ditadura, tudo isso muda. Começa uma campanha massiva para vender a ideia do agronegócio como motor do progresso. E isso não foi só propaganda na TV aberta com aquele bordão de "o agro é pop". Agro, a indústria riqueza do Brasil. Foi na novela, no cinema, na publicidade e na música sertaneja. Fala aí, pessoal, passando a improvisar que mais tarde tem live do agronegócio. Inclusive, essas foram coisas que eu ouvi num dos episódios do Web Comunistas, do ICL, o Instituto Conhecimento Liberta, apresentado pela Laura Sabino e pelo Ian Neves, com o roteiro da Duda Bosch e da Suede Carvalho. E esse foi um dos vídeos que eu e o Celo editamos. E vale muito a pena ver. Eu descobri muitas coisas que eu não sabia com ele. E nesse episódio, eles contam um pouco sobre como os camponeses, indígenas e quilombolas
passaram a ser retratados narrativamente como entraves ao progresso. A criminalização da luta camponesa pelo direito à terra virou história, manchete, e até hoje é usado o termo invasão ao invés de ocupação, por exemplo. Tipo, uma empreiteira chegou a fazer campanha chamando a Amazônia de Inferno Verde, e isso foi usado para justificar o desmatamento, a expulsão dos povos originários e o avanço do latifúndio. A ditadura empresarial militar não só patrocinou isso, como intensificou o êxodo rural. Entre os anos 60 e 80, aconteceu o maior êxodo na nossa história. E o que parecia ser só consequência econômica era também um projeto simbólico: apagar a imagem do agricultor tradicional e instalar a imagem do agro moderno, eficiente e branco. A minha colheitadeira vale o dobro da tua pós. Hey, playboy, os caipira também. Além de legitimar o genocídio indígena que aconteceu durante esse tempo, com mais de 8.000 pessoas assassinadas. É o que Marx dizia: as ideias da classe dominante são, em cada época, as ideias dominantes. Isso porque a classe dominante tem grana e controla as instituições de poder. E é por isso que a arte que chega até a gente não é neutra. Cinema não é neutro. O que é lembrado também não é. Todas essas imagens, essas narrativas, esses discursos moldam a forma como a gente entende o passado e, mais ainda, o presente. Moldam a forma como o Brasil se vê e como o Brasil é visto. Onde estão nossos filmes? Onde estão os registros do nosso povo? Cadê a cultura indígena, as revoltas camponesas, as guerras que a gente venceu, os heróis que não cabem nos moldes coloniais? Cadê Tiradentes, Prestes, a Encruzilhada Natalino, o Levante dos Malês, a história dos quilombos? Quando a gente vai estudar, parece que o cinema brasileiro começou com um cinema novo, que antes disso quase nada existia. E quando montam listas de melhores filmes nacionais, o recorte é sempre o mesmo. Os mesmos diretores, as mesmas regiões, os mesmos temas. E eu me incluo nisso, tá? É o que ensinaram a gente a ver. Mas e os filmes feitos no Norte e no Nordeste? E as produções feitas por mulheres, pessoas pretas, indígenas, LGBTQIA+? Quem decide o que vira patrimônio? E o que a gente nunca viu pode mudar a história que contam pra gente sobre o que é cinema brasileiro? Recentemente eu vi um curta que se chama Dois Nilos, que mostra um pouquinho dessa lacuna. O Afrânio Vital, que é um personagem principal desse curta documentário, foi um roteirista, fotógrafo, diretor do cinema marginal. E o filme mostra como ele mal sabia onde estavam seus próprios filmes. Ele próprio não tinha cópia deles. Eu produzia, dirigia, botava dinheiro meu. Fiz 3 longa-metragens, fiz 15 curtas e fui um ilustre desconhecido. Agora estão me reconhecendo. Apareceu primeiro a André e disse: isso existe, cara. Eu digo: existo sim, entendeu? Agora, teus filmes, você tem cópia? Existe em algum lugar? Eles se perderam cópia, mesmo? Porque essas coisas, para entrar para a história, depende do olhar ideológico da época. Se nós podemos, hoje em dia, ver limites, porque teve 2 malucos que guardavam os rolinhos entre a mão, fotografava, para poder salvar. Ele conseguiu salvar. Os meus filmes eu não consegui salvar. Consegui fazê-los, já era um negócio fantástico. Eu salvei as fotos todas, tem uma iconografia imensa, salvei os cartazes, mas daí salvar o filme é dificílimo. Por que iam salvar um filme meu? Se tem que salvar um filme do Glauber, tem que salvar um filme, por exemplo, de fulano, ciclano, beltrano, no cinema novo. Então, a história é aquela coisa que... aquilo que se dá à historicidade, ou seja, aquilo que se permite num momento ideológico, entende? E ele não é exceção. Adélia Sampaio, primeira mulher negra a dirigir um longa de ficção no Brasil, também teve seus negativos masters de imagem e de som desaparecidos na Cinemateca do Rio de Janeiro e até hoje não se sabe o que houve. Mano, a gente perdeu coisa demais. Um levantamento da 5ª CineOP revelou que 35% dos filmes brasileiros já tinham sido perdidos até 2010. No caso do cinema mudo, esse número sobe para 93%. Isso não foi só negligência, é resultado de uma estrutura que nunca considerou o audiovisual brasileiro como algo que merecesse investimento, cuidado e preservação. As películas feitas de nitrato pegavam fogo com facilidade, mas o problema não era só técnico, era político. Sem política pública para preservação, sem lugar para armazenar os rolos, sem dinheiro para restaurar. E alguns incidentes marcaram esse processo. Teve o incêndio na sede da Filmoteca do Museu de Arte Moderna em 57, a perda do acervo da TV Itacolomi de Minas Gerais, a enchente no local da produtora Cinédia aqui no Rio de Janeiro, que resultou numa perda estimada de 1.000 rolos de filme. E a perda desses acervos todos significa a perda de documentos fundamentais da história político, social, cultural do Brasil. E no fim a gente sabe de quem são esses filmes que foram perdidos, de quem foram os filmes que não têm grana para serem preservados. Quais histórias são essas?
Será que um sistema no qual a preservação material da memória depende de investimento, ou seja, grana para existir, não pune na sua própria existência apenas os cineastas e as histórias que estão mais longe desse recurso? Isso me lembra a Embrafilme, que foi uma estatal criada em 69 que tentou construir uma indústria de cinema no Brasil. Ela financiava, distribuía e exibia os filmes no geral. E nos anos 70 e 80, chegou a ocupar pelo menos 30% do mercado nacional. Mas, nos anos 90, ela foi extinta pelo governo Collor e pela chegada do discurso neoliberal promovido pelo Norte Global para que pudessem nos explorar mais facilmente. Eu falo um pouquinho mais sobre isso, inclusive, na minha série sobre a relação do Oscar e do imperialismo estadunidense, caso você queira ver. Vou deixar o link na descrição. Essa série tá só no meu Instagram e no TikTok. Mas, enfim, extinguiram a Embrafilme, cortaram o Ministério da Cultura, qualquer semelhança com o governo Bolsonaro não é mera coincidência. E no final, desmobilizaram todo um ecossistema extremamente importante para o Brasil. E o argumento era o de deixar a cultura nas mãos do mercado. E aí, nos anos 90, o cinema brasileiro passou a depender de um novo tipo de relação com o Estado, via renúncia fiscal. Vieram as leis Rouanet e a do audiovisual, que abriram espaço para articulação com a iniciativa privada. A promessa era que o mercado se tornaria autossustentável, mas o que aconteceu foi o contrário. Os recursos continuaram públicos, mas agora administrados por agentes privados. A produção cresceu, mas os investimentos se concentraram. O cinema brasileiro ficou ainda mais dependente do Estado do que na época da Embrafilme, como aponta o pesquisador Carlos Augusto Calil. Só que, com a produção, as histórias e narrativas sendo escolhidas pela elite brasileira, e não pelo povo. Saiu, inclusive, esses dias, uma pesquisa feita pelo Observatório Ibira 30 e Bloco do Beco, mostrando que os recursos da Lei Rouanet estão concentrados em São Paulo, nos bairros nobres. Só o bairro de Pinheiros captou mais que todas as regiões Norte e Nordeste juntas entre 2014 e 2023. E a criação da Ancine, em 2001, foi uma tentativa de reorganizar o setor. A ideia era regular o mercado e fortalecer a dimensão econômica do cinema brasileiro. Só que a atuação, desde o começo, teve foco quase exclusivo no aspecto industrial e mercadológico. A proposta original era integrar também a televisão, mas essa articulação não se concretizou por resistência política das emissoras. A televisão seguiu como um setor separado, com concentração de capital e pouca regulação, dominada por grupos como o da Rede Globo. E ela se tornou um instrumento de construção de identidade nacional, principalmente no período da ditadura, como eu disse antes, com apoio direto do Estado Militar. E foi assim que a representação de Brasil virou a Helena do Valcir Carrasco, porque nada mais brasileiro, né? E um adendo importante é que essa parte histórica sobre o cinema nacional do meu roteiro está sendo baseada no livro incrível da Lia Bahia, que é uma pesquisadora aqui da UF, da Universidade Federal Fluminense, que eu admiro muito o trabalho. E esse livro é chamado Discursos, Políticas e Ações, Processos de Industrialização do Campo Cinematográfico Brasileiro. E nesse livro, ela explica, entre tantas outras coisas, que a exclusão da televisão da lei do audiovisual e do escopo da Ancine enfraqueceu qualquer tentativa de estruturar uma indústria audiovisual integrada. O resultado foi uma fragmentação. De um lado, o cinema dependente de fomento público e do outro, uma televisão poderosa, voltada para o mercado e para a publicidade. E a televisão brasileira, que historicamente foi tratada como produto de massa, separada da arte, acabou se tornando a grande curadora da nossa memória audiovisual. A Globo Filmes teve papel importante na popularização do cinema nacional, inclusive. Mas a que custo? Qual cinema foi promovido? Quem ficou de fora? E tudo isso vai levando a gente para uma repetição dos mesmos nomes, dos mesmos temas, das mesmas estéticas, e não é por acaso. Como disse Paulo Emílio Salles Gomes, o cinema brasileiro tem um subdesenvolvimento como um estado, uma condição estrutural que marca não só a produção, mas a forma como a gente lembra de si. E como eu odeio só ficar falando de desgraça, eu queria muito citar aqui o trabalho do Lupa, o Laboratório Universitário de Preservação Audiovisual, também aqui da UF. E eu faço questão de citar esses pesquisadores e projetos porque, além de ser a universidade onde eu estudei e que me formou como profissional e cidadã, é essencial a gente ver que as universidades públicas são quem estão produzindo, pautando, cuidando, protegendo e resistindo aos ataques à nossa ciência e à nossa cultura. E, enquanto isso, e por isso, elas também vêm sendo amplamente atacadas, né? Primeiro no discurso liberalzão de que a gente não precisa ir pra faculdade, que faculdade é perda de tempo, ou num outro lugar de lá só tem doutrinação ideológica e que não serve pra nada. E diante de tudo isso que eu tô te falando aqui, um dos projetos que essa universidade pública incrível
incrível tem feito está sendo essencial para a preservação do cinema do estado do Rio de Janeiro. E um exemplo de como a gente tem que cuidar do que é nosso. Porque preservar não é só guardar, é resistir ao apagamento. É garantir que o Brasil possa se ver e se rever nas imagens que produz. É permitir que a gente tenha o direito de lembrar, com complexidade, com diversidade e com autonomia. E se a gente está vendo a nossa memória ser apagada aqui dentro, não é surpresa que quem preenche esse vazio seja justamente quem sempre teve interesse nisso. A lógica do Estado mínimo que tomou conta do Brasil nas últimas décadas não só precarizou a cultura, como abriu caminho para que empresas estrangeiras tomassem o lugar do Estado. E com isso, o que era para ser nosso virou propriedade deles. O Estado nem interfere, nem regula. A produção é financiada com dinheiro público, mas a distribuição e exibição continuam nas mãos de agentes privados e, na maioria esmagadora, estrangeiros. É como se o Brasil pagasse para produzir, mas o lucro fosse direto para fora. A gente faz filme pra caramba, mas quase ninguém vê. Os cinemas estão ocupados por blockbusters, os multiplexes concentram salas nos grandes centros e shoppings, e os títulos nacionais que conseguem espaço são, na maioria das vezes, aqueles coproduzidos por grandes grupos, como a Globo Filmes, e distribuídos pelos grandes estúdios. Isso gera um ciclo de concentração. Quem já tem estrutura, recebe mais, e quem não tem, fica invisível. A desigualdade dentro do mercado que já existia só se aprofunda. E com a chegada dos streamings, o modelo mudou, mas o poder continuou nas mesmas mãos. As plataformas como a Netflix até investem em conteúdo local, mas os termos são claríssimos. Elas decidem o formato, o ritmo e os temas que vão investir. Exigem propriedade sobre as obras, impõe padrões narrativos e estéticos. As produtoras brasileiras viram prestadoras de serviço. E isso, em vez de fortalecer o setor, cria uma nova forma de dependência. E ainda tem a Streama, que é uma associação que foi criada para defender os interesses das plataformas de streaming, como a Disney Plus, o Globoplay, HBO Max, Netflix, Amazon Prime. E esses dias, a newsletter que eu sempre comento fez uma edição especial, escrita pela Marina Rodrigues, falando sobre informações que vazaram de uma reunião, um jantar que teve entre o Ministério da Cultura, representado pelo Márcio Tavares, e essa associação, a Streama. E eles todos estavam basicamente conversando sobre como minar a regulamentação relevante para o setor audiovisual brasileiro em relação a essas plataformas de streaming. E entre as várias propostas terríveis pra gente, estava o aumento da dedução de investimento direto da Condecine de 60% para 70%. E desses recursos que eles estavam tentando negociar, a organização estava sugerindo que 75% seja usado pelas próprias plataformas para fazerem seus originais, que são filmes ou produções audiovisuais feitos aqui, mas que vão ser propriedade deles, na verdade. É como se a gente estivesse bancando o próprio domínio. Ô, Evinha, que aparece no vídeo, é? Minha filha, não é hora agora, tá? Dá tchau pra galera. Galera, sou a Evinha! Queria beber água no copo da minha mãe, porque eu sou assim, safada. Mas voltando, eles também, nessa reunião, pressionaram para reduzir alíquotas, suprimir a exigência de relatórios públicos sobre visualização de conteúdos, a Ancine, e ainda dificultar a exibição dos filmes brasileiros nas salas de cinema. E o caso do filme Homem com H expôs uma grande fragilidade do nosso setor. Essas plataformas tentam limitar a exibição dos nossos filmes no cinema, revelando como o interesse econômico passa por cima de qualquer compromisso cultural. E o resultado? Adivinhe. O filme ficou poucas semanas no cinema, em cartaz, mesmo ainda tendo muito público, porque foi pra Netflix. Enquanto isso, lá fora, o jogo é outro. Os Estados Unidos não só regulam, como investem. Desde os anos 20, o governo estadunidense tem apoiado a expansão de Hollywood. Não importa qual presidente, o Estado atua como braço estratégico na indústria audiovisual. Usam consulados para mapear oportunidades de mercado, pressionam acordos internacionais, exportam não só filmes, mas estilos de vida, ideologia, estética. Isso é soft power. É política pública com objetivo geopolítico. Ou, em outras palavras, Estado mínimo para o pobre e Estado máximo para as elites. Então, a hegemonia do cinema estadunidense não é porque o filme é bom. Longe disso, inclusive. Ou, enfim, só porque o público prefere. Ela foi construída com décadas de investimento estatal, gente. Décadas de propaganda e planejamento. Lá, a indústria de entretenimento é tratada como ferramenta de soberania. Aqui, como gasto. E aí, no final, as empresas privadas que usam do investimento estatal são as que decidem o que vai ser produzido. E você tem alguma dúvida que elas vão contar as histórias que têm a ver apenas com os seus interesses?
Agora me explica, a ideia não era viver numa democracia, onde a liberdade de expressão está acima de tudo? Num mundo onde todo mundo deveria ter o direito de se expressar? Então por que só quem tem dinheiro pode fazer isso? Só que mesmo com toda essa dominação cultural e política se intensificando, o povo nunca teve calado, como tentam fazer a gente acreditar. Parece que toda a desgraça da humanidade acontece e o povo não tem força ou interesse nenhum para revidar, né? Isso não é e nunca foi verdade. Isso é mais uma manipulação narrativa pra gente não ver que tem saída e sim ficar conformado e depressivo. A resistência existiu, sempre existiu e ainda existe nas ruas, nas universidades, nas guerrilhas, nas comunidades e também na arte. E na arte, não como substituta da luta, mas como parte dela. Na música, por exemplo, essa vontade de transformação se expressava com muita força. E não dá pra não citar o Clube da Esquina no meio disso tudo. Porque o que eles faziam era muito mais do que música bonita, e olha que era bonita pra caceta. Mas era também política. O próprio Márcio Borges, um dos nomes centrais do grupo, disse no documentário dirigido pela Ana Ripper, O Nada Será Como Antes, que o clube nasceu do movimento estudantil e do cinema. O Clube da Esquina como um lugar onde os meninos viram homens. Minha ideia, que eu tinha na cabeça, era essa. Então eu acho que o Clube da Esquina é fruto do movimento estudantil e do cinema. E isso diz muito, gente. Porque a arte, ela não vem de fora do mundo e não muda nada sozinha, como os românticos tentam vender pra gente. Isso também é um discurso domesticado. A arte tá misturada com a luta. Ela sozinha não é revolucionária. As pessoas são. Como disse uma querida no TikTok, quando tava bombando aquele rolê sobre o Kendrick Lamar, e ela fez um comparativo muito maneiro com a luta da Nina Simone. Art was radical because Nina was radical in her life. Her art reflected her life. That is the case for artists. Their art reflects their life. Black capitalists benefit from black radicals, but black radicals never benefit from black capitalists. We long for this mythical black artist who reflects the times, capital T, who is able to speak to the plight of struggle and revolution. What we're longing for is a powerful revolutionary, a revolutionary that has become powerful and sovereign enough to be able to become an artist. E voltando para o Clube da Esquina, um exemplo disso é a música Fé Cega, Faca Molada. Infelizmente, o YouTube me proíbe de colocar trechos das músicas aqui, porque senão o vídeo tem a possibilidade de cair. Então eu vou ter que recitar algumas partes, e eu não vou cantar porque eu tenho pena de vocês, mas eu vou deixar nas fontes o link para vocês ouvirem essas músicas lindas. Mas nessa em específico, os meninos do clube não só rompem com a estética linear da canção tradicional, que é uma coisa muito comum no trabalho deles, sou muito fã, mas ela também evoca um estado de prontidão. Ela começa assim: agora não espero mais aonde vai a estrada, agora não espero mais aquela madrugada, vai ser, vai ter de ser, vai ser, faca molada, um brilho cego de paixão e fé, faca molada. E é uma letra de como quem sabe que precisa ter coragem, mas também firmeza. É a fé como impulso, mas também como estratégia. E não no sentido religioso, mas na força que a coletividade pode ter quando se mantém viva. O Clube da Esquina também tentou superar as dicotomias tipo nacional e estrangeiro ou o popular e o erudito. Em Paralelo e McCartney, eles se opuseram ao nacionalismo radical ufanista do regime com o verso: sou do mundo, sou Minas Gerais. E a valorização simultânea do global e do local, da tradição e da contemporaneidade, era uma forma de contestar essa polarização cultural da época. E essa vontade de mudança também moveu outros cantores, tipo Belchior, que dizia fazer da linguagem uma faca. E eu odeio demais que tenham tornado ele símbolo dos esquerdomachos tudo, porque eu amo muito tudo que ele escreveu e tocou, cara. Com certeza, Clube da Esquina e Belchior são uns dos meus artistas favoritos, se não os que eu mais amo e mais escuto na vida. E eu poderia ficar horas e horas falando deles, da história deles e do que eles representam pessoalmente, assim, pra mim. Inclusive, a música A Palo Seco diz muito sobre o que eu quero que meu trabalho no cinema seja também. Onde o Belchior canta: e eu quero que meu canto torto, feito faca, corte a carne de vocês. Ou em Rapaz Latino-Americano, uma das músicas famosas dele, que fala assim: não me peça que eu lhe faça uma canção como se deve, correta, branca, suave, muito limpa, muito leve. Sons, palavras, são navalhas, e eu não posso cantar como convém, sem querer ferir ninguém. E ele falava da juventude, da solidão, da religião, da hipocrisia, da desigualdade. Suas letras eram cheias de entrelinhas, ironias, recados ácidos a quem queria um Brasil domesticado.
Não à toa ele foi censurado diversas vezes. Não preciso que me digam de que lado nasce o sol, porque bate lá meu coração. E esses artistas, eles não estavam sozinhos. Eles faziam parte de uma resistência gigante. E essa rede se estendia de forma proeminente no cinema, onde Glauber Rocha e o cinema novo estavam na vanguarda, inventando uma estética, uma linguagem capazes de confrontar e expressar as profundas mazelas do subdesenvolvimento capitalista e do imperialismo que dominava o audiovisual. Filmes como Terra em Transe ou Deus e o Diabo na Terra do Sol, do Glauber Rocha, de fato, desmontavam as narrativas convencionais de mocinho e vilão. E essa escolha não era por cinismo, mas por uma profunda compreensão que, como ele mesmo disse, não há heroísmo na miséria e na fome, e que a realidade brasileira e latino-americana não se encaixava nessas molduras simplistas. Para ele, o cinema na América Latina deveria ser inerentemente político, e abrir a câmera para a realidade subdesenvolvida já era por si só um ato de escolha política. E os filmes dele buscavam fugir de apelos melodramáticos ou efeitos dramáticos típicos do cinema burguês hollywoodiano, evidenciando de forma nua e crua a realidade cotidiana do homem e seus problemas. Sua fome, sua miséria e sua alienação. E aqui eu não coloco nenhum juízo de valor e nem demonizo algum gênero de filme ou forma narrativa. Até porque eu amo melodramas e eu tenho como referências vários melodramas chineses que fazem muito sentido e são muito políticos. Aqui eu só estou evidenciando uma escolha estética de linguagem, enfim, do Glauber, como forma de disrupção para com um tempo e uma forma de imperialismo que a gente vive até hoje. Enfim, o Glauber, essa figura tão importante para o nosso cinema, propunha esse novo pacto com a imagem, transformando ela num campo de invenção crítica, enfrentamento simbólico e desvio radical das formas coloniais de representação. E o que acontecia na música e no cinema também se espalhava na literatura. E agora um corte nada natural, porque meus gatos acabaram de tornar o meu copo d'água aqui em cima da mesa. Então a gente vai ignorar que tá em uma cor diferente e que eu soltei meu cabelo para continuar com o roteiro. Mas foi nesse contexto de golpe, repressão, colonialismo e violências estruturais que nasceu o realismo mágico. E, gente, que eu tava animada pra falar sobre isso é brincadeira, tá? Porque, pessoalmente, o realismo mágico é uma coisa que me fascina. Inclusive, quando ele é usado no cinema. Eu tava doida pra usar ele em qualquer roteiro, porque eu preciso compartilhar essa paixão e como ela me dá esperança pra como olhar pra nossa cultura latino-americana. Mas eu juro que vai fazer sentido tudo isso com o papo sobre preservação da nossa memória, tá? Então, esse foi um movimento que não nasceu à margem da história. Ele nasce no calor dela. Literalmente, aqui nos trópicos. Durante os anos 60 e 70, enquanto regimes militares se espalhavam pela América Latina e a censura controlava o que podia ser dito, o realismo mágico oferecia uma alternativa radical de linguagem. A realidade era tão marcada por absurdos, perseguições, desaparecimentos, mortes, exílios, que os recursos narrativos tradicionais não davam conta. Gabriel Garcia Marques dizia que o desafio era tornar nossa vida acreditável. Poetas y mendigos, músicos y profetas, guerreros y malandrines, todas las criaturas de aquella realidad desaforada, hemos tenido que pedirle muy poco a la imaginación, porque el desafío mayor para nosotros ha sido la insuficiencia de los recursos convencionales para hacer creíble nuestra vida. Este es, amigos, el nudo de nuestra soledad. Pues si estas dificultades nos entorpecen a nosotros, que somos de su esencia, no es difícil entender que los talentos racionales de este lado del mundo, extasiados en la contemplación de sus propias culturas, se hayan quedado sin un método válido para interpretarnos. E é isso que o realismo mágico faz. Ele mistura o real com o fantástico e constrói uma lógica narrativa onde o absurdo da vida cotidiana deixa de ser exceção e passa a ser regra. Autores como Alejo Carpentier defendiam que o maravilhoso ele não era uma invenção artificial,
mas uma revelação da própria realidade latino-americana. O inadmissível fazia parte da paisagem. E o fantástico, mais do que uma estética, era estratégia também. Em tempos de censura explícita e de repressão, o realismo mágico permitia que se falasse do que era proibido, usando o diabo, o milagre ou a ressurreição como metáfora para o trauma político, para a violência estatal e para a luta popular. E é isso que a gente vê, por exemplo, em Incidente em Antares, do Érico Veríssimo, quando os mortos se recusam a ser enterrados e falam publicamente do que os vivos se calavam. E o mesmo acontece em La Mujer Habitada, da Gioconda Belli, onde uma jovem revolucionária convive com o espírito de uma guerreira indígena pré-colonial. Então, é uma narrativa que funde tempos, que liga as opressões coloniais às ditaduras contemporâneas, criando um elo entre passado e presente, que a história oficial mesmo tenta apagar. Em A Casa dos Espíritos, de Isabel Allende, ela narra a ditadura chilena com personagens que têm visões, poderes, memórias sobrenaturais, mas que, no fundo, só estão tentando sobreviver à brutalidade e guardar o que ainda não pode ser dito em voz alta. E esse livro especificamente, o A Casa de Espíritos e O Amor nos Tempos Cólera, do Garcia Marques, são livros que me marcaram muito. Porque foi com eles, inclusive, foi a partir dessa leitura que eu consegui compreender de forma muito mais ampla como se constrói o poder da elite latino-americana, que são completamente provenientes dessa elite agrária, escravocrata e que persiste até hoje comandando a política desse país e desse continente como um todo. E A Casa dos Espíritos virou filme. Um filme que fala da ditadura chilena e que tem como protagonista a Meryl Streep e a Winona Ryder. Eu nunca quis nem ver, então não vou falar mal especificamente, mas, assim, mais branco, impossível, né? Mas a literatura, nesse caso, então, vira um lugar seguro para a memória. Um modo de driblar o esquecimento forçado e manter vivas as vozes que foram silenciadas até aqui. E na minha pesquisa para esse vídeo, eu tava vendo o segundo manifesto do Glauber Rocha, e ele disse uma coisa que pra mim se relaciona com isso, que é: a estética da fome era a medida da minha compreensão racional da pobreza em 65. Hoje, recuso falar em qualquer estética. A plena vivência não pode se sujeitar a conceitos filosóficos. A arte revolucionária deve ser uma mágica capaz de enfeitiçar o homem a tal ponto que ele não suporte mais viver nessa realidade absurda. E o próprio Glauber, ele cita o Jorge Luis Borges, autor argentino que também escreveu livros usando o realismo mágico, e o Luis Buñuel, que é um cineasta mexicano, para falar da necessidade de uma sensibilidade dilatada que elabora na mística seu momento de liberdade. E é isso. Assim, o realismo mágico, ele fazia isso na palavra. A própria obra 100 Anos de Solidão, do Garcia Marques, funciona como um arquivo da América Latina silenciada. Macondo, em certo momento, é um lugar também que perde a memória, que esquece o nome das coisas, que precisa reaprender o mundo. E essa perda da memória é uma denúncia. Ela fala sobre o apagamento sistemático da nossa história, sobre a violência institucionalizada, sobre o perigo do esquecimento. Por isso, não surpreende, apesar de eu ter ficado muito emocionada com toda essa pesquisa, mas principalmente com esse ponto que eu descobri, que o próprio Garcia Marques se envolveu ativamente com a preservação do cinema latino-americano. Esse bigodudo, meu filho, sabia das coisas. Mas ele não só escreveu sobre memória, mas também lutou para que ela não se perdesse. Ele criou fundos para restaurar filmes e garantir que essas narrativas sobrevivessem, não só no papel, mas na tela, em movimento. E sabendo das dificuldades concretas da América Latina, ele orientava que cada etapa do processo fosse pensada de forma autônoma, de modo que, mesmo se uma fase travasse, as outras ainda pudessem seguir. É que ele conhecia, o contraste. Ele sabia que nos Estados Unidos, por exemplo, o diretor Martin Scorsese já tinha conseguido mobilizar milhões de dólares para restaurar o cinema estadunidense e até pressionar a Kodak a desenvolver uma película virgem colorida com mais estabilidade do que as disponibilizadas no mercado até então. Um avanço tecnológico criado sob medida para atender a demanda de preservação da indústria hollywoodiana. E aí eu te pergunto, quais filmes servem de base para estudar a história hoje? O cinema mudo estadunidense, as atrizes estadunidenses, os diretores estadunidenses. E na América Latina, essa infraestrutura simplesmente não existia. Mas o Garcia Marques, mesmo assim, apostava que era possível começar. E mais do que colocar seu prestígio, seu nome a serviço dessa causa, ele colocou também suas fontes de renda. Vendeu os próprios direitos autorais para financiar a memória coletiva.
porque entendia que não existe liberdade criativa sem preservação física. E se os filmes se perdem, se os negativos, as cópias somem, não sobra nada, nem história, nem imaginário. E a gente vê isso também nos filmes do Glauber Rocha. Pouco antes dele morrer, ele confiou seu acervo à Cinemateca Brasileira. Mas por conta da ditadura e do risco da censura, muitos negativos foram enviados para fora do país em busca de mais segurança. E mesmo assim, tragicamente, os originais de obras como Terra em Transe e Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro foram destruídos num incêndio em Paris. Nem lá estavam realmente protegidos. E a restauração dessas obras, anos depois, só aconteceu graças aos esforços das famílias dos cineastas do cinema novo e a participação de grandes empresas como a Petrobras. E ainda há críticas de que, mesmo assim, muitas dessas restaurações priorizaram a qualidade técnica para a exibição internacional, sem gerar novas cópias em película ou garantir um circuito de acesso no Brasil. Ou seja, o filme existe, mas ainda é inacessível para a maioria das pessoas. A memória se manteve a muito custo, mas ainda é cercada de barreiras. E literatura, música, cinema estavam em diálogo o tempo todo. E não por acaso. Havia ali um projeto político comum, um esforço coletivo de não deixar que a história virasse ruína, de resistir ao apagamento, de garantir que mesmo diante da repressão, as futuras gerações ainda tivessem com o que se lembrar, com o que imaginar e com o que sonhar. Ai, gente, eu fico um pouco emocionada com essa parte. Perdão. A esse ponto do vídeo, a gente já consegue entender que o Brasil não só esqueceu, mas ele foi ensinado a esquecer, né? Por isso, até a memória da ditadura continua em disputa e os revisionismos ganham cada vez mais espaço hoje em dia. Porque quando a memória não é cultivada, ela é sequestrada e vira mercadoria. Quem tem dinheiro compra sua versão da história. E é por isso que o Brasil é frequentemente chamado de exceção. Porque, diferente de outros países da América Latina que viveram ditaduras militares e depois julgaram seus criminosos, aqui eles não só ficaram soltos, como continuaram disputando a narrativa. A memória da ditadura foi atenuada para apaziguar a sociedade, como se pudesse haver simetria entre quem torturou e quem foi torturado. Por isso teve todo um auê quando o Wagner Moura quis lançar seu filme. O Marighella, né, de fato. Ele foi, inclusive, impedido por muito tempo de ser lançado durante o governo Bolsonaro. É inacreditável, né, que um filme que é filmado em 2017 estreie em 2021, né, no Brasil. Essa espera, ela foi muito angustiante para mim. Nada foi fácil com o Marighella, né, como a gente conversou, né, do financiamento, filmagem, ameaças, tudo isso. E agora esse tempo inteiro de espera para que um filme, um produto cultural aconteça. Porque o Marighella, gente como ele, continua sendo o inimigo número 1 da pátria. Porque eles foram pessoas que mostraram pra gente que sim, dá pra lutar. E essa disputa, cara, tá em todo lugar. É só você andar por qualquer cidade do Brasil e contar quantas estátuas homenageiam generais, militares, bandeirantes. Aqui no Rio de Janeiro, tem inclusive uma estátua em homenagem aos militares que lutaram e perderam pra intentona comunista. Intentona, né? Porque a gente sabe que é uma nomeação pejorativa anticomunista. E a estátua desses soldados que perderam para os comunistas fica lá na Praia da Urca, em frente ao Pão de Açúcar, que é um dos pontos turísticos mais famosos do país. Agora, tenta achar uma estátua da Coluna Prestes ou do próprio Luiz Carlos Prestes de uma forma positiva. Não tem. E esse é o poder de quem constrói os chamados lugares de memória, como eu falei lá no início do vídeo. Eles estão decidindo o que deve ser lembrado e o que pode ser esquecido. A Comissão Nacional da Verdade, criada em 2012, foi uma tentativa, por exemplo, de romper com esse apagamento. A presidenta Dilma Rousseff fez questão de garantir que ela saísse do papel. E não só como uma chefe de Estado, mas como uma mulher que foi presa política, torturada pela ditadura empresarial militar e que sobreviveu para assistir aos seus torturadores impunes, enriquecendo a si e as suas próximas gerações. E ainda assistir gente debochando do que ela e tantas outras pessoas viveram durante a ditadura, falando sobre torturadores no meio da Câmara. Eu não poderia ter mais respeito à história dessa mulher. E é isso, figuras da extrema-direita como Jarbas Passarinho, Carlos Alberto Brilhante Ustra e o Olavo de Carvalho ajudaram a construir uma narrativa que tenta reabilitar a imagem do regime. E é essa lógica que aparece em filmes ridículos feitos pela extrema-direita do Brasil. E esses filmes, eles se dizem relevantes pela forma também, sabe? Eles colocam uma música dramática, um jogo de luzes e qualquer coisa que
a grana pode comprar pra fazer um filme cafona, à la linguagens estadunidenses, pra gerar algum tipo de emoção e trazer esse revisionismo que serve pra deslegitimar o presente e justificar o passado. A Comissão da Verdade, ela tentou dar um fim a essas dúvidas, mas quando essa resposta esbarra no poder de grandes famílias, de grandes fortunas, de grandes sobrenomes, o buraco é muito mais embaixo. Porque quem tem dinheiro, a gente viu, dá golpe no governo, apaga documento e molda a memória à sua imagem e semelhança. Amém. É por isso que o LK, que é um cineasta que eu tanto admiro, aqui brasileiro de São Paulo, conheçam, fala que tem filme que compra o próprio lugar na história. E é isso mesmo, mano. Compra não porque é melhor, muito longe disso, mas porque tem grana, tem orçamento. O filme Ainda Estou Aqui, por exemplo, com verba da Globo, dirigido por herdeiro da Unibanco, tá garantido no streaming. É ele que vai ter verba pra virar memória daqui a 30, 40, 50 anos. Vai concorrer ao Oscar, vai ter grana pra bancar a Fernanda Torres e Selton Mello por 6 meses na Europa e nos Estados Unidos pra conversar com os votantes. Agora, imagina o filme de um moleque de quebrada, tá ligado? Feito com 50 mil reais, que ganhou um edital pra custear uma equipe de 15 pessoas, que só tem onde se distribuir depois que passa por alguns festivais brasileiros. Quando consegue, porque festival você também paga inscrição, mas que vai ficar disponível, sei lá, no Vimeo, no YouTube. E se essas plataformas caírem ou decidirem apagar o canal deles, sei lá, essa história some. E qual dessas duas memórias que eu te falei aqui vai ser lembrada no futuro? Eu não tenho dúvida de qual vai ser, se a gente não fizer nada. E aí o que vai acontecer é que o nosso futuro não vai mais se lembrar do que foi a tortura. Vai virar uma sociedade que cai em discursos da Brasil Paralelo, por exemplo, que aceita revisionismo como se fosse opinião, mano. Mas não é. Nossos antepassados não eram os gauleses, não eram brancos de olhos azuis, como o filme da Safi Faye mostra pra gente. Nosso cinema não é só o que tem no selo da Globo Filmes, não é só o que tem coprodução francesa. Ele também é o LK, ele também é o Felipe Barbosa, também é a Adélia Sampaio, também é o Afrânio Vital, a Grace Passoa, Filmes de Plástico, outros grandes cineastas. E nossa memória não pode depender de algoritmo estrangeiro. O esquecimento não pode continuar sendo a política oficial desse país. E é por isso que eu acho que agora eu entro num ponto, centralzão desse vídeo. Porque tudo que eu falei tem jeito. Tem como fazer alguma coisa, inclusive agora, mano. Porque, hoje, agosto de 2025, a gente tá debatendo pra caramba de novo, depois de anos com essa PL tramitando e sendo adiada e tudo mais no Congresso, sobre a regulação dos streamings, que tem tudo a ver com isso tudo que eu disse e não pode mais ser adiada. Não dá pra depender da boa vontade das plataformas, mano. Elas já mostraram que, se não tiver regra, a prioridade sempre vai ser o lucro. E quem lucra com esse vazio regulatório são os mesmos de sempre. O Brasil é hoje o segundo maior mercado de streaming do mundo, quinto maior consumidor audiovisual. Mais de 65% da população adulta assina alguma plataforma. E mesmo assim, empresas como Netflix, Prime Video, Globoplay, Disney Plus operam no país com isenção fiscal, mano. Sem exigência de cotas de conteúdo, sem garantia de reinvestimento no audiovisual nacional. Então, elas ganham em real, repatriam em dólar. E o que sobra pra gente é um catálogo com produção pasteurizada, contratos que tiram os direitos das produtoras brasileiras e pouca ou nenhuma visibilidade pro que a gente faz aqui. E um dos pontos da proposta que está em debate é que a gente cobre 12% do faturamento bruto das plataformas para investir de volta no nosso cinema. E não é muito. Na França, essa taxa já existe desde 2009 e pode chegar a 20%. E ninguém deixou de assistir série por causa disso. Pelo contrário, esse dinheiro virou fomento, de tela, política de acesso, virou soberania cultural. E aqui no Brasil, a proposta mais robusta defende que 12% do faturamento das plataformas vá para a Condecine, o fundo que financia nosso audiovisual. Desse valor, 70% seria destinado a políticas públicas de fomento e 30% seria para obras brasileiras independentes. Um modelo que garante diversidade e futuro para o nosso cinema. A API, a Associação de Produtores Independentes, tem feito conteúdos e organizado campanhas muito interessantes sobre isso, inclusive. Vale a pena vocês seguirem e acompanharem. Mas é claro que toda essa nossa proposta tem resistência da direita. A Streama, a associação que representa essas grandes plataformas, como eu falei para vocês no início desse vídeo, quer sabotar esse projeto. Eles propõem cortar a contribuição pela metade, para
6%. E ainda direcionar esse dinheiro para os próprios originais da plataforma. E aí, quando a gente fala de regulação do streaming, é uma coisa que parece que o povo, assim, tá muito escuro no que isso quer dizer. E aí vem um falso argumento de, isso vai ser ruim pro consumidor, tipo, isso vai encarecer a assinatura. Mas isso é chantagem, mano. Porque as plataformas já aumentam os preços todo ano, do jeito que bem entendem. E sem nenhuma regulação. E essa contribuição mínima nem precisa ser repassada para o consumidor. A gente está falando de empresas bilionárias que lucram bilhões aqui e investem centavos de volta. Elas têm margem. E o Brasil tem urgência. Além do financiamento, a regulação ela garante espaço. Porque sem cota de exibição, nossas séries somem. E sem visibilidade, não adianta produzir. É como guardar todos os filmes numa gaveta trancada, tá ligado? E esses streamings, com apoio da direita, estão jogando duríssimo no Congresso. Um exemplo simbólico disso é o apoio da Netflix à Cinemateca Brasileira. Em 2023, a empresa anunciou um patrocínio de 5 milhões para restauração e modernização do complexo arquitetônico. Foi a primeira vez que a Netflix usou a Lei Rouanet, mas esse gesto também foi visto como uma tentativa de ocupar espaços públicos negligenciados. Num momento em que o governo federal ainda engatinhava para pensar cultura como prioridade estratégica. E aí, quem mais perde com esse desmonte são as produções das margens. Filmes das pessoas negras, indígenas, LGBTQIA+, periféricos, de mulheres. Esses são os primeiros a assumir quando faz sentido para os players. E esse risco de apagamento se conecta diretamente com o que aconteceu em 2024. Na estreia da série, adivinhem, 100 anos de solidão na Netflix. E eu falo um pouco em tom de derrota, porque essa obra-prima do Gabriel Garcia Marques, que em vida, inclusive, não queria que essa história fosse adaptada, porque ele dizia que precisariam de 100 horas para um filme contar toda a história do seu livro. E apesar dos seus herdeiros terem garantido o compromisso na negociação com o streaming de que a série fosse falada em espanhol, fosse filmada na Colômbia e tivesse equipe e elenco 100% latino-americano, e por mais que a produção tenha sido fiel, ela foi feita dentro dos moldes de uma plataforma estrangeira. E esse livro tão localizado, tão político e tão importante para a América Latina como um todo, agora é propriedade estrangeira, lucro estrangeiro. Ai, meu pai. Então, esses streamings tentam vender que investem em conteúdo local, mas na real, eles tentam comprar os direitos autorais e serem coprodutores de tudo que é nosso. E isso para ter propriedade sobre os direitos. E é por isso que a gente precisa de uma cinemateca de quebrada, tá ligado? Digital, descentralizada, pública, com política robusta e permanente. Uma que não dependa de editais pontuais ou de interesse de uma empresa privada. Porque se a gente quer ter futuro, a gente precisa disputar o presente. E isso começa com regulação séria dos streamings, com fomento justo e para toda a cadeia do cinema, da pesquisa, desenvolvimento, produção, distribuição, exibição até preservação. Só assim a gente vai começar a garantir que a história do Brasil, contada por brasileiros, não desapareça. Enfim, agora nos momentos finais desse vídeo, eu tava pensando que quando eu tava rascunhando a ideia desse roteiro, eu escrevi no papel. A pergunta que eu quero responder é: por que a preservação da memória de um país não pode ficar na mão de empresas privadas? E eu espero, do fundo do meu coração, assim, ter conseguido não necessariamente responder essa pergunta, porque apesar desse vídeo ensaio ter ficado longo, ainda é muito pouco tempo. Mas sim ter pelo menos plantado uma sementinha aí da curiosidade, ter levantado questões que te façam ir atrás e conhecer mais sobre isso. Por isso, eu sempre deixo minhas fontes organizadinhas, tá? Pra vocês terem como material de pesquisa, pra se aprofundarem e saberem mais, além de entenderem que eu não tô falando nada disso da minha cabeça. E que tem muitas outras pessoas estudando, produzindo e tentando achar soluções pra todas as coisas que eu levantei nesse vídeo. Esse é um compromisso com o meu conteúdo online. E é como a Audre Lorde diz: o verdadeiro foco da mudança revolucionária não tá nunca meramente nas situações opressivas das quais almejamos escapar, mas naquele pedaço do opressor que está plantado profundamente em cada um de nós. E é disso que a gente está falando aqui. O pedaço do opressor é a história do Luís XIV, são os filmes de Hollywood que a gente naturalizou como o auge do cinema. É aquela estética premiável que a gente persegue como validação de que somos bons. E claro, validação que a gente busca lá de fora. E tudo isso não nasce do nada, mano. Vem de décadas de concentração de recursos, de elitismo e de luta de classes. A preservação da memória não pode ser um gesto pontual, nem uma cortesia da plataforma. Ela precisa ser uma política contínua,
com investimento público, com regulação, com estrutura. E como disse Marx, a história se repete. A primeira vez como tragédia e a segunda como farsa. E a farsa tá aí, catalogada, licenciada, ranqueada por algoritmo. Mas enquanto houver gente disposta a lembrar, a contar, a sentar embaixo da árvore da palavra e falar da nossa história, a construir do lado de cá, ainda tem história para ser escrita. E é isso. Se você chegou até aqui, se inscreve no canal, assina a newsletter, porque eu tô bem animada com essa novidade. E lá eu vou continuar essas conversas, eu acho que eu vou trazer mais referências, linkar mais coisas com esses vídeos ensaios que eu tenho certeza que eu vou falar, caramba, eu não falei no vídeo, eu deveria ter falado e tal. E vai estar lá no newsletter. E pra terminar de vez esse vídeo, eu queria muito deixar tocando Chico Sainz, mas foi o que eu falei no meio do vídeo, assim, o YouTube impede, então eu vou recitar pra vocês monólogo ao pé do ouvido. Modernizar o passado é uma evolução musical. Cadê as notas que estavam aqui? Não preciso delas. Basta deixar tudo soando bem aos ouvidos. O medo dá origem ao mal. O homem coletivo sente necessidade de lutar. O orgulho, a arrogância, a glória. Enche a imaginação de domínio. São demônios os que destroem o poder bravio da humanidade. Viva Zapata, viva Sandino, viva Zumbi, Antônio Conselheiro. Todos os Panteras Negras, Lampião, sua imagem e semelhança. Eu tenho certeza, eles também cantaram um dia. É isso. Beijo, até mais.